Muito bem, gurizada. Terça-feira, vésperas de decisão para o Grêmio, que tá lá no Z4. E quando a crise técnica em campo parece não piorar, o extracampo, o alheio ao que acontece no gramado, parece que é sem precedentes. Preocupação da direção do departamento de futebol e também do técnico Luiz Felipe Scolari, que começa a projetar o Grêmio para o confronto contra o Cuiabá, que vai ser um divisor de águas para o Grêmio e a sua permanência na elite do futebol nacional. O Internacional, que tem um pouquinho mais de tempo, só volta a jogar no final de semana. E o Ipiranga, que se prepara também com uma semana de folga. Wesley, mais uma vez te reencontro aqui com minutos finais. Quer dizer, minutos finais não, mas alguns minutos. Porque o torcedor do Grêmio está contando os minutos para esse jogo contra o Cuiabá, que é o jogo do ano. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Prazer estar construindo passagens consistentes ao lado do Eric. Sobre o Grêmio, boa hora para um pagode ou não? Tu quer que eu responda isso? Tu quer que eu responda isso? Não, eu estou dizendo. Porque a minha posição é o seguinte. O descaso no Grêmio é concomitante ao que está acontecendo. Eu não sei. Eu acho que há um descaso e eu vou dizer por uma alguns coisa, jogadores. tá? Mas não dá para colocar o Pedro Jeromel. O Pedro Jeromel tem crédito. Para quem acompanhou a coletiva do Filipão, depois do jogo contra o São Paulo, e aí mais alguns bastidores que chegaram até a minha pessoa, ele tem dado declarações superficiais a pessoas próximas e tem... Eric, lembra quando ele deixou o Cruzeiro e disse que não ia conseguir tirar mais nada daquele elenco, enfim, e saiu do Cruzeiro, que felizmente ou não permaneceu na Série B? Segundo informações trazidas por Pedro Ernesto Dinardim, da Rádio Gaúcha, Filipão está descontente com o que está acontecendo. Certamente ele está indignado, né? Tomara que não seja só ele, até onde a gente sabe. E se o Grêmio não construir um resultado contra o Cuiabá, um resultado consistente que faça com que inicie-se uma campanha de recuperação, eu temo com o que pode acontecer com a figura do Filipão dentro do Grêmio. Então, ou o Grêmio ganha do Cuiabá, ou o futuro do Filipão pode estar distante do Grêmio. É isso, é o que... Não, eu discordo completamente dessa opinião. Até porque, assim, uma coisa é o Cruzeiro, outra coisa é o Grêmio. O Felipão é o maior técnico da história do Grêmio. E ele está completamente... Se tem alguém que pode salvar o Grêmio, esse senhor se chama Luiz Felipe Scolari, que é o cara que vai tirar... E não só isso. O Felipão, eu pego essa mesma coletiva. O Felipão falou na coletiva muitas coisas em relação ao seu descontentamento, mas ele falou coisas que foram certeiras. O Grêmio tem que ser brigão pelo resultado, o Grêmio tem que dar vida por um pontinho, faz a falta. Naquele lance que originou o gol do São Paulo nos últimos minutos, se é em outro contexto, se os jogadores de fato, esta vez é uma coisa que pode ser, até que esteja certo, esse comprometimento dos jogadores. Fosse em outro contexto, o jogador vai lá, dá um murro no jogador adversário e briga por um pontinho. E isso é o que o Felipão vai tentar fazer, colocar na cabeça dos jogadores. Porque no momento em que o Grêmio começa a entender isso, a entender que agora tem que se unir, o próprio Romildo Bolzan falou isso, tem que se unir, tem que ter humildade para reconhecer que esse momento é conturbado, que é turbulento, que é uma crise a maior desses últimos anos, e vai ter que ser assim. Então o Felipão é um cara que é capaz. Agora, o que me preocupa é que o Grêmio tem a obrigação de vencer do Cuiabá. Se vai jogar bonito, se vai jogar feio, se vai jogar com o Vila Sante entrando no meio campo, que é o que provavelmente vai acontecer, com o Rafinha jogando à esquerda, se vai com o Breno, com o Chapéu. Isso são detalhes. O Grêmio precisa dos 3 pontos mais do que nunca. Eu vou fazer um contraponto ao que disse o Eric aqui, tá? Para quem não lembra, em 2012, o Filipão veio treinar o Palmeiras, que naquela época ainda não era todo esse Palmeiras que é hoje. Mas eu vou dar um contexto do seguinte. O Filipão foi campeão da Copa do Brasil com aquele Palmeiras. Presta atenção no que eu vou dizer agora ao torcedor gremista. O Palmeiras foi rebaixado para a segunda divisão com 8 rodadas de antecedência. 8 rodadas. É preciso que se entenda que o Grêmio não está vivendo num mar de rosas. Não se pode ninguém falou isso. Não se pode tapar o sol com a peneira. A situação é feia para o lado do Grêmio. Eu espero que construa um resultado contra o Cuiabá,
e que comece realmente a efetivar as palavras da direção, que inclusive, como disse o senhor Marcos Hermann, após o empate contra o América Mineiro, em setembro o Grêmio não estará mais na zona de rebaixamento. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que foi um pouco precipitado, quer dizer, um pouquinho, né? Precipitado essas falas da direção do Grêmio. Mas eu acho que o momento não é querer descer o pau na direção. Claro que tem inúmeros erros, mas a torcida do Grêmio tem que se apegar a alguma esperança. Porque se fosse em outro clube que... E isso é uma coisa que eu defendo muito, que eu bato muito com gremistas, com colorados, que nós temos mais tempo para conversar e que vem me indagar sobre isso, Wesley. Porque se faz muitas comparações em relação àquele Internacional em 2016, repetindo o mesmo filme, eu já vi esse filme, eu já vi essa cartilha, eu já vi isso acontecer outra vez, mas tem uma diferença que para mim ela é capital. O Grêmio é um time superavitário, o Grêmio tem dinheiro e é um clube muito organizado, financeiramente, que dá condição do Grêmio. Por exemplo, trazer, no momento de crise, o Vila Sante, que é um jogador de seleção paraguaia, 24 anos, um baita jogador, o Campas está chegando, e a direção que trate aí vai a minha crítica, fique contratando até o último minuto, porque é o que pode ser feito. E isso é a esperança que pelo menos a torcida do Grêmio tem que se agarrar. Porque se não conseguir se agarrar nisso, pelo que o futebolzinho que o Grêmio está jogando, então não precisa mais nem jogar o segundo turno. Pega e já bota o Sub-15 para jogar e se prepara para o ano que vem para disputar a Série B. Com a receita lá embaixo, quero ver se mantém o Romildo Bolzan Júnior nessa estabilidade financeira, essa saúde financeira lá na segunda divisão. Então essa é a cobrança que eu faço na direção. Vai trazendo jogador. Gastaram tanto com jogadorzinho medíocre e uma fortuna para o jogador, quase 1 milhão, em jogadores que não deram certo, então agora que gastem dinheiro para trazer jogador para tirar, porque o Grêmio é maior do que essa crise e o Grêmio tem que superar essa crise. Eu quero dizer o seguinte, se o Grêmio não sair desse buraco que ele está enfiado, vai ser o time mais rico da segunda divisão, com superávit e tudo mais. Estabilidade financeira garantida pela boa administração que faz o senhor Romildo Bolzan Júnior em termos financeiros. Agora, é preciso que se pense em sair dessa situação. Como disse o Eric, precisa se apegar. Eu não gosto de me apegar em fatores econômicos porque eles fogem um pouco do campo. Mas o torcedor do Grêmio precisa lembrar que quando ninguém mais acreditava, Anderson fez o gol nos aflitos. Parece mesmo que essa é a hora de começar a se apegar em consciência geral do torcedor. Parece mesmo que esse é o momento de começar a se apegar a simbologias, a histórias, porque infelizmente na bola não está dando. Mas tem que dar. Não está dando? Ok, mas tem que dar. E a resposta que a torcida espera é nesse jogo contra o Cuiabá. Porque eu sou sincero em te dizer, Wesley, se o Grêmio empatar, ou não conseguir superar o Cuiabá, ou seja, empatar ou perder para o Cuiabá, no jogo que acontece amanhã, na quarta-feira, fora de casa, aí eu acho que o Grêmio já começa a se preparar, sim, para disputar a segunda divisão. Porque precisa se entender que é difícil, no contexto já deveria ter melhorado, e o Grêmio não apresenta sinal emocional de reação. Isso me preocupa um pouco também, deve preocupar o Eric, porque o semblante dos jogadores do Grêmio nenhum me passa certa confiança de que vai sair desse momento. Aliás, eu vou fazer uma cobrança aqui ao craque Douglas Costa, craque, muito bom jogador, passagem pela Europa. Queria ouvir um pouco dele sobre esse momento ruim que o Grêmio está passando. Por que o Douglas Costa não dá a cara a tapa? O senhor Jeromel também, que estava no pagode, enfim, eu não sou ninguém para julgar ele e não estou aqui para fazer isso. Agora, o time nessa situação e o capitão do time no pagode realmente me faz entender que o descomprometimento com o Grêmio está complicado, a situação. E quem deve estar bem insatisfeito com isso é o senhor Luiz Felipe Scolari. Insatisfeito, rabugento e... É difícil até emitir uma opinião a respeito disso, mas quero crer que Pedro Jeromel, com essa história que construiu através da bola,
jogando muita bola em 16 e em 17, que construiu uma história muito bela com o Grêmio. Não só o Jeromel, esses que estiveram lá, o Rafinha, nesse episódio aí, que é a direção do Grêmio. Quer dizer, o Conselho Deliberativo e também o Departamento de Futebol passaram pano de forma oficial. Eu quero crer que os jogadores estão cientes da situação em que o Grêmio está e que comecem a brigar pela bola, a ser brigão pelo resultado, como diz o Felipão. Esse que é um grande gremista, que vai ter a sua história manchada, talvez, com uma página muito triste na história de um treinador. Ele já tem, o pessoal fala do 7-1 da Alemanha, já tem. E que pode sim ter uma página aí de um rebaixamento com o clube que o colocou como um grande técnico, campeão da Libertadores, campeão com o Palmeiras depois e com a seleção também. Wesley, era isso de Grêmio. Tem que ficar na torcida agora e com o Vila Sante, que aí as informações dão conta de que deve estrear no jogo de amanhã como titular no meio-campo do Grêmio. Muito bom jogador. E tá na hora do Grêmio sair da UTI e ir pro quarto se recuperar um pouco, né, Eric? Esperamos que pelo menos haja a indignação dos jogadores para tentar buscar esse resultado contra o Cuiabá. Chegou o momento. Vamos falar sobre o Internacional, que em contrapartida, como diz esse mesmo Pedro Ernesto Denardim, agora o Internacional está mirando a pré-Libertadores, está mirando uma vaga na Copa Libertadores, por que não título brasileiro? Aí já é muito otimismo, tá? Vamos ter um pouco mais de pé no chão. Assim, claro que dentro do futebol há muitas possibilidades, mas eu tô vendo o Atlético Mineiro, que eu, pelo menos, é um time que eu não gosto, tá? Eu sou um admirador do Cruzeiro. Aliás, diga-se de passagem, o Cruzeiro é o maior time de Minas Gerais. Time que revelou o Ronaldo Fenômeno. Então, tem que ter um pouco mais de respeito com a Raposa. Apesar disso, o Atlético Mineiro está contratando, e vai contratando, e é Diego Costa, e é Hulk, e vão contratando jogador, e estão se endividando, mas estão dando resposta. Eu acho que está muito difícil de tirar o título brasileiro do Atlético Mineiro. Mas, falando do Internacional, a não ser o Flamengo, tem Flamengo, Palmeiras ali brigando também. O que dá para dizer sobre esse Internacional aí, Wesley? Internacional que vem numa ascendente interessantíssima, que é dirigida, né, conduzida pelo senhor Yuri Alberto. Bom jogador, muito bom jogador. Aliás, um dos melhores negócios ao fim da era Marcelo Medeiros à frente do Internacional foi um dos grandes negócios que essa anterior direção ao senhor Barcelos fez. Tem que dar crédito mais pro senhor Abel Braga do que para essa direção. A direção tinha o jogador ali. Isso é muito comum. O jogador tá na base. Não, o mérito é da... Não foi o dirigente que foi lá colocar o jogador para jogar. Quem colocou foi o senhor Abel Braga, que só não foi campeão brasileiro por detalhe. Que é essa direção aí, tiro. Mas isso é outra discussão. O Eric comentou o senhor Carlos Abel da Silva Braga. Quero dizer aqui que o Abel ainda hoje é o único técnico brasileiro atuando na Europa. Para quem não tem conhecimento da informação, eu vou trazer. Mas, corroborando com o que disse o Eric, o Internacional começa a mirar novos horizontes no Campeonato Brasileiro. Para quem sabe ter novas objeções, precisa disso. Eu já disse aqui inúmeras vezes que sou um exímio respeitador da pessoa do senhor Diego Vicente Aguirre, muito bom treinador. Eu acho que tu muito tem essa carteirinha aí, tu assinou. Aguirrista, eu nunca vi. Não, eu assino com muito orgulho, viu? Eu sou um apoiador, respeito muito o trabalho do Aguirre, tanto pelo que ele já fez pelo Internacional, quanto pelo que vem fazendo, né? Parece mesmo que o Aguirre encontrou uma forma de fazer esse time do Inter devolver o sorriso para a cara do torcedor. Eu sei que tem uma coisa do técnico Diego Aguirre que tu não gosta, mas antes de falar sobre isso, eu quero saber o que aconteceu com o Thiago Galhardo, Wesley. Porque foi uma baderna que fizeram, me parece que o senhor Thiago Galhardo, que eliminou... eu busco ser justo, então eu não vou ser injusto com o Thiago Galhardo, mas alguns colocam a eliminação contra o Olímpia nas costas do Thiago Galhardo, que empilhou chances de gol perdidas e depois bateu o pênalti, que foi parar aqui em Paulo Bento, aqui. Aquela batida na última penalidade. Mas o fato é que o pessoal dos bastidores do Internacional tem comentado que o Thiago Galhardo foi bater boca com o Paulo Brax, pedindo aí, vai botar jogar ou não? Disse que até sobrou os elogios aí. Sobraram elogios aí para cima do senhor Paulo Braga. Que, aliás, tirando o contexto, tirando a história, que eu também já nem quero saber,
Ele fez muito bem, porque esse sujeito, Paulo Brax, é um cara muito chato e já está dando indícios, já deu indícios de sua incompetência. Atenção, eu vou contrapor totalmente a informação do Eric em alguns pontos. O Internacional, assim como é o Grêmio, é uma instituição muito grande e não pode ser submetida à vontade de atletas. Então, se o Thiago Galhardo, que é um ativo do clube, tá? É importante que se diga isso. É um ativo do clube. Se sente insatisfeito por não estar sendo relacionado, enfim, eu acho que isso é problema dele nos treinos, porque não há outra explicação. Aí, eu faço uma cobrança geral. Hoje, existe muito jogador que gosta de ser jogador nas redes sociais. Dentro do campo, infelizmente, não entrega aquilo que o torcedor Dê nome aos bois. Dê nome aos bois, que eu já tenho uma listinha aqui. Eu estou dizendo que antes de se preocupar com foto e viver, como eu acompanhei aí em algumas das redes sociais dos jogadores da dupla Grenal, antes de se pensar em estar bem com os holofotes, se precisa estar bem com a instituição, seja ela Grêmio, seja ela Internacional, seja ela qual for. Precisa-se honrar as posições trabalhistas e públicas dessas pessoas. Não apenas nas redes sociais, porque ser dedicado na rede social é fácil. Uma fotinho bonita, crédito para quem tirou a foto, enfim. Ah, olha só, eu estou treinando no Inter, eu estou treinando no Grêmio, ótimo, minha vida está feita. O torcedor não vive disso. O torcedor quer saber de resultado, quer saber de entrega dentro do campo. O senhor Paulo Brax, que o Eric disse ser incompetente, em partes eu discordo dessa posição, porque ele colocou o Thiago Galhardo no lugar dele. Inclusive há informações de que o Thiago Galhardo disse que não gostaria de estar sendo feito de palhaço, reclamando por não ter sido utilizado contra o Flamengo e, por fim, não ter sido relacionado contra o Fluminense. Atitude corretíssima da direção do Inter afastar o jogador por plenamente e perfeitamente compreender que ele não é maior que a instituição. Só não não tem essa informação se ele foi afastado desse jogo aí, se ele foi afastado do treino, se ele vai ser escanteado do Internacional, isso não tem. Mas a crítica ao Paulo Brax, ela serve da mesma forma, dessa arrogância da direção do Internacional, que tirou o Abel, que nesse mesmo episódio, quando aconteceu com o Paulo Guerreiro, algo muito semelhante também, acobertou o Paulo Guerreiro e pegou as críticas que até soaram naquele momento em nota oficial como um xingamento ao Internacional, que foi feito pelo Paulo Guerreiro e pelo próprio empresário do jogador, e o Inter passou pano. Tu sabe disso, Wesley. Tu sabe disso. Eu não estou escondendo. Já deu as cartas da sua incompetência. Eu não estou escondendo a informação. Até para quem lembra, na época eu fiz o episódio do Papelão. É verdade, tem razão. Então eu tô reafirmando o que eu disse. O Internacional não pode se submeter à vontade do jogador. É isso aí. A verdade é essa. Internacional e Grêmio são instituições gigantescas nesse estado. E devem e merecem o respeito e a edificação dos seus empregados. É isso aí. E tem ainda... Eu queria, na verdade, era saber onde é que tá esses colorados aí que adoravam chutar o balde e falar mal do Marcelo Lomba, do próprio Edenilson, que tá jogando uma barbaridade agora, Patrick, Dourado é chorado. Tu sabe que tinha os colorados. Por que não criticam agora o Thiago Galhardo? Eu quero saber, cadê a torcida colorada falar mal do Thiago Galhardo agora? Eu tô querendo contrapor uma informação. A torcida do Inter criticava a titularidade do Lomba por resultados dentro do campo. Até aí, tudo ok. Ele foi tirado, tá sentando no banco. E a torcedor do Internacional foi um pouco precipitado em se posicionar com relação ao Thiago Galhardo, que teve uma excepcional fase quando o Internacional ainda era comandado pelo argentino Eduardo Herman Colde. Muito bom treinador, diga-se de passagem. Chacho. Gosto muito dele. Desejo todo sucesso, aliás. Mas
É preciso que se entenda que o Internacional vai continuar. Quem passa é o Thiago Galhardo. Quem fica é o Inter. É, isso aí mesmo. E no final das contas, tu não falou nada da torcida, que adorava falar mal do Rodrigo Dourado, que adorava falar mal do Edenilson, e estão com as bocas fechadas, porque o Edenilson é um craque, tá jogando muita bola, o Dourado junto com o Lindoso, eu não gosto bem dessa duplinha aí, mas tem Torcedor, feito. eu preciso que o Eric compreenda, e eu acredito Sucesso, que ele vai concordar comigo. São 8 gols Que o Eric, em 2 jogos. que o torcedor gaúcho, ele é passional, assim como qualquer outro. Até um tempo atrás, aí, quando o Grêmio jogava bola com o Renato, enfim, era o melhor futebol do Brasil. E daí, numa hora para outra, começou a perder rendimento, e aí o Renato não serve mais, o Renato tem que ir embora. Isso espelha uma situação muito igual ao que acontece no Internacional hoje. Esse é um cenário, Eric, que na minha opinião não vai se alterar facilmente, porque o torcedor gaúcho e o torcedor brasileiro é assim. Ele vive passionalmente, ele acredita no momento. Por vezes questiona trabalhos, é direito do torcedor fazer isso. Mas são situações equivalentes que, querendo ou não, ao longo da história do futebol vão permanecer. E é isso aí. Wesley, então o que dá para falar sobre o próximo jogo do Internacional, esses 2 jogos, o Inter está embalado e agora dá para pensar em pré-Libertadores. O Internacional está 2 pontinhos só fora da zona de pré-Libertadores. Então já dá para dizer que é uma outra realidade, um cenário. O próprio Diego Aguirre falou isso. O ambiente é bom. Ele até foi questionado e ele falou o seguinte, Wesley, tu deve ter ouvido ele falar. Eu não sou tão fã do Diego Aguirre, eu preferi o Lisca no Inter, tá? Eu já falei o isso Lisca que vezes. Tá levando o Vasco para a Série C. Obrigado. Vamos juntos a verdade é essa. Vamos juntos para a Série A. O Lisca tá levando o A. Vasco para a Série C. Junto com o Vasco da Gama. O que eu queria falar é que o Diego Aguirre disse que as vitórias, e por exemplo, uma vitória tão emblemática como foi contra o Flamengo, outra como foi contra o Fluminense, nem 10 psicólogos fariam o mesmo com esse ambiente que é tão bom no Internacional e que agora começa a, claro, dar resposta em campo. Esse ambiente começa a dar resposta em campo. O Inter mostrando poder de reação, não se contentou com um ponto só jogando contra o Fluminense, nos últimos minutos decidiu o jogo, aquilo que nós já falamos ontem. Agora, Wesley, dá para pensar em vaga na Libertadores ou é muito cedo ainda, na tua opinião? Eu acho que o Internacional tem que trabalhar dia a dia, jogo a jogo, pensar agora no jogo difícil que vai ter contra o Santos lá fora, na Vila. O time do Diniz, que aliás o último time do Diniz que enfrentou o Inter tomou 5 no Morumbi, né? Mas é bom lembrar que o Diniz é bom treinador. Baita enganador, o Fernando Diniz. Eu discordo dessa posição e acho que o Inter vai ter um jogo difícil. Se ganhar do Santos, é hora de começar a pensar no próximo jogo. Não mirar grandes coisas agora, porque isso aí acaba frustrando o torcedor. Tem que ter pé no torcedor chão. frustrado não é momento. Mas o Fernando Diniz é um baita enganador no São Paulo, só queria passezinho de lado. Eu não sou muito fã do Fernando Diniz, mas cada um com o seu técnico de preferência. Vamos falar sobre o Ipiranga, porque o Ipiranga decepcionou na sexta-feira. Um resultado que, sendo bem sincero, meus amigos, ele foi indigesto, mas o Ipiranga não tinha como perder, né? O Ipiranga tinha que ter no mínimo ter empatado esse jogo. Teve um primeiro tempo complicado, sim, o segundo tempo melhorou um pouquinho, mas, sinceramente, o Ipiranga não podia ter perdido esse jogo. Mas, como nós também aqui temos que apoiar o Ipiranga, nós ficamos na expectativa de que o Ipiranga consiga reverter esse quadro e tão em breve, no próximo jogo, que acontece no domingo contra o Botafogo de São Paulo, o Ipiranga consiga reverter esse quadro, vencer fora esse senhor chamado Argel Fux. Por que não? Nada é impossível. É verdade, o Ipiranga tem que ter credibilidade, tem que fazer uso dela. Uma derrota difícil, como eu disse aqui ontem, perder em casa não é fácil. Ainda mais num contexto de disputa, que o Ipiranga já vem há alguns anos construindo essa capacidade de disputar seus objetivos na parte de cima. E queira Deus que conquistemos o acesso nesse ano. Não pode faltar empenho e a gente sabe que apesar dos percalços do caminho, não pode haver desânimo pelos lados do Ipiranga. Se Deus quiser, nos encontraríamos. Eu, com um time que eu sou apaixonado.
que é a Chapecoense, a Chape Terror, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Wesley, o técnico Júnior Rocha avaliou essa partida e também falou por que da opção, na ausência do Quirino, que cumpria a suspensão pelo 3º cartão amarelo, ele falou por que da opção pelo Christopher e não pelo Cristiano, e ainda avaliou essa partida entre Ipiranga e Criciúma, a derrota por 1-0 no último jogo da sexta-feira aqui no Colosso da Lagoa. Referente ao jogo contra o Criciúma, foi um jogo em que a competitividade prevaleceu muito no primeiro tempo. Nós tivemos muito poucas chances de gol, vamos dizer 2 chances de gol no primeiro tempo. Veio com uma equipe bem fechada o Criciúma, foi feliz na organização defensiva. No segundo tempo, sim, nós tomamos conta do jogo, fomos melhores, fomos merecedores até mesmo de vencer a partida. Mas aí vem um critério, né, que às vezes o futebol não perdoa, que se chama efetividade. O Criciúma, na sua chance no segundo tempo, a única que criou foi efetivo, e nós não fomos efetivos nas 3 chances que nós criamos no segundo tempo. E aí não podemos ver somente o demérito do Ipiranga, e sim o mérito do Criciúma de ser efetivo. Mas foi um jogo bem disputado, jogo bem estudado, né? 2 equipes buscando o gol, mas claro que o Criciúma com o seu modelo de jogo, que foi na transição, tentando contra-ataque a todo momento. Mas mesmo assim a gente suportou bem essas escapadas do Criciúma, mas sinceramente não merecíamos ter perdido. Mas faz parte, o futebol nos prega essas peripécias. Vamos que vamos. Vamos para a próxima partida aí. Estamos já estudando Botafogo, se preparar bem. Nosso dia a dia aqui tem sido maravilhoso, né? O comprometimento dos atletas é muito grande. Um grupo muito trabalhador, muito dedicado, muito comprometido com o Ipiranga. E já iniciamos a semana com 2 períodos, hoje de manhã e à tarde. Treino muito produtivos, 2 treinos muito produtivos. Tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo lá em Ribeirão. E depois sim a gente pensa no Figueirense. 2 jogos fora, né, com equipes tradicionais aí, com poder de contratação, estrutura. Mas nós temos estrutura também, temos comprometimento do grupo, temos qualidade, temos virtudes. E é com elas que nós vamos para Ribeirão Preto. E a questão do Christopher pelo Cristiano, a oportunidade, eu tenho dado oportunidade para todos os atletas. Conta muito o dia a dia aqui, o treino da semana. E o Christopher vem fazendo por merecer. Foi bem no jogo, supriu bem a ausência do Quirino. Teve chance de fazer o gol, né? Não foi efetivo, mas deu uma resposta muito boa. Ficamos muito felizes com a atuação do Christopher. E o Cristiano também, né, vem fazendo um ano muito bom. E foi opção mesmo de característica. Então, são 2 atletas que merecem muito estarem aqui e com certeza terão outras oportunidades. Grande abraço. Aí as palavras do Júnior Rocha, até um pouco cabisbaixo no áudio, mas ele foi muito sincero na sua análise. O Ipiranga, de fato, deixou a desejar, mas um jogo muito equilibrado. E aí são os detalhes. Quem for eficiente no ataque vai conseguir a vitória. Wesley, para encerrar, e reiterando aquilo que eu falei, o Júnior Rocha, sendo muito sincero, em um jogo equilibrado, quem é eficiente no ataque, quem é efetivo, em uma chance que teve o Criciúma, é que vai conseguir esses 3 pontos que são fundamentais. Wesley, para encerrar, muito obrigado pela tua participação e seguimos. Logo no mais tardar estarei de volta. Deixar aqui um grande abraço para nossa audiência e até mais. E é isso aí. E eu vim com essa camisa aqui do Botafogo, Clarence Seedorf, porque espero encontrar o Botafogo ano que vem. Botafogo, Vasco da Gama, Lisca Louco. Esses times aí, né, Wesley? Vamos ver se dá para encontrar o Vasco, né? De repente até lá dá tempo do Lisca, que tu queria no Inter, rebaixar o Vasco para a Série C. E o Lucha Louco. Vamos lá. Um abraço para todo mundo que esteve conosco amanhã, dia de decisão. Dia de decisão para o Grêmio e Cuiabá. Um abraço para todo mundo, até mais. Tchau.